Black. Bom, para vocês que já acompanham o canal, tem muita picape aqui no canal. Se você é aqueles picapeiro raiz que gosta de picape 4x4, parruda, para serviço, essa não é a sua picape. Então, ó, clica aqui em cima, tem a Ranger Storm. Aqui eu vou, ó, Ranger Storm, Nissan Frontier e tem também a Amarok. Bom, agora, se você é aquele picapeiro de cidade que adora uma picape, gostaria de ter uma picape com motor diesel para o uso diário urbano e fazer uma viagem ou outra para praia, carregar alguma coisa na caçamba, aquelas picapes que a gente vê sim no dia a dia, muitas vezes nunca viram uma poeira na frente. Então, se você é esse picapeiro, muito provavelmente a Ranger Black é a sua picape. Começando aqui pelo visual, nome Black já diz muito, né? Rodas em preto brilhante, as máscaras escurecidas, todos os detalhes de frente aqui em preto. Então, ó, o motor é o 2.2 turbo diesel, tem 160 cavalos, lembrando que é Storm, tem 200 cavalos, né? Aqui a caçamba tá aberta, o Ricardo tava brincando, até uma mágica ele fez. Mostra aí, Rezende, a mágica. Tá fechando? Tá fechando. Da hora? Da hora. Tchau, Ricardo. Tchau. Não! Oi! Olha que mágica. Que mágica maluca é essa? Muito maluca, né? Legal, faz assim. Legal. Vocês viram aí, né? Basicamente é sim uma caçamba com fechamento rígido e elétrico. Eu vou fechá-la aqui novamente pelo botão. Então ela fecha e abre sozinha. Esse kit custa R$10 mil. As 100 primeiras picapes teve esse kit aqui gratuito, mas agora é um kit pago. E eu confesso a vocês que é muito, muito legal. Lembrando que a tampa também é uma tampa mais leve, ó. Eu consigo com uma mão só, eu tô filmando e estou fechando a tampa da picape. Então notem que realmente é muito fácil fechar a parte traseira dessa Ranger Black. Aqui no interior a chave, ó, é uma chave canivete, não tem o botão, então a gente precisa colocar ali no comando da partida. O painel e tudo muito conhecido de vocês já, né, tradicionalmente Ford. Deixa eu diminuir o ar-condicionado aqui, que está num volume alto, diminuir, ó, os comandos do ar-condicionado. Um ar-condicionado tradicional aqui de dual zone, né? Tá vendo? Então, bacana ter essa opção. A central multimídia é aquela Sync 3, vocês já conhecem. Eu fiz aqui as configurações e tentei usar o Ford Pass Connect, né? Por enquanto eu preciso da liberação do dono da conta, então não sei se até o final da gravação eu vou conseguir, mas é muito interessante já no cadastro conseguir perceber que o Ford Pass Connect não é lá difícil de usar, então a parte boa é isso, tá? A conectividade precisa ser rápida. O problema, sim, no meu caso, eu estou aguardando essa liberação. A gente tem Apple CarPlay e Android Auto. Eu estava usando aqui meu Apple CarPlay, agora eu desconectei o celular, mas enfim, essa mídia vocês já conhecem. Eu acho os gráficos um pouco antigos e ultrapassados, e também acho que deveria ter uma tela um pouquinho maior. Voltando aqui ao volante, é um volante revestido, né, de bom toque, um volante multifuncional, mas a gente não tem, por exemplo, um ACC ou alguma tecnologia um pouco mais avançada de assistência ao motorista. E o painel também é um painel bastante conhecido já, Ford. Você tem ali o central, que é analógico, e as laterais aqui são digitais, que você consegue também comandar o veículo, consultar o estado do veículo, enfim. Aqui a gente tem um acabamento todo plástico. Meu banco acabou de ajustar no lugar, vocês escutaram um bluft. O porta-luvas ele despenca. O plástico é de boa qualidade, você tem um tipo de ranhura diferente. Então aqui tem uma ranhura de um jeito, a parte de cima o plástico tem uma ranhura um pouco diferenciada, igual aqui. Então ele tenta fazer um trabalho aí para deixar um pouco mais harmônico e bonito. Mais abaixo nós temos ali duas saidinhas USB. Aqui tomadinha 12 volts, uma em cada lado.
nítido de picape, né? Aqui você pode desligar o controle de estabilidade. Um câmbio de 6 marchas que eu consigo utilizá-lo trazendo a alavanca para cá. Então eu consigo diminuir ou aumentar as marchas conforme a necessidade. Na alavanca de câmbio não tem pedal shift. Aqui nós temos 2 porta-copos. Eu vou desligar o carro porque ele está fazendo um barulhinho, ó, veículo ligado, vou desligá-lo. Pronto, desliguei. 2 porta-copos com o freio de mão, alavanca tradicional, o apoio de braço. Você tem 2 opções, ó. Você pode levantar o apoio de braço, tem um compartimento. Se você pegar mais abaixo dele, você consegue ter um espaço ainda maior, bem grande aqui para porta-objetos. Já os bancos são revestidos em couro, como vocês ouviram, né? A parte quando eu encaixou o banco aqui, então não tem nenhum ajuste elétrico de banco, é o ajuste manual mesmo. E uma coisa que eu quero destacar é essa trava de tapete que eu gosto muito, e um tapete de borracha bem largo, tanto aqui quanto no passageiro dianteiro e nos bancos traseiros, que é hora de a gente dar uma espiadinha por lá. Para entrar a gente tem aquele estribo, né? E como eu falei, os tapetes bem grossos, um tapete de borracha bem bom, e ele é inteiriço. Então essa parte aqui colada no tapete do meio ali do banco traseiro, bora testar o tamanho. Já no banco traseiro, para entrar e sair é muito simples. 1,73 m, regulado o banco da frente para mim, ó, bastante espaço. Aqui tem um porta-objetos. Como eu falei, o espaço atrás é bom. Quem vai no meio se prejudica, né, por conta desse console invadindo, né? E essa altura aqui também não é pouco, quase 5 dedos de altura, então o meio é prejudicado. Temos aqui um apoio de braço, se ele abrir, vai ser um apoio de braço. Bom, abriu. Deixa eu ver o que estava acontecendo. Acho que ninguém nunca abriu isso aqui. É um apoio de braço com porta-copos. E de novo, toda a picape, para você sentar no banco traseiro, ela fica mais reta, o encosto, a inclinação nunca é tão boa. Então não é assim um mundo perfeito para quem viaja no banco traseiro. Olha só, um dedinho eu levantei o capô porque tem aqui o amortecedor, né? Afinal, olha o tamanho disso, é importante ter, né? São a motor 2.2 turbo diesel, como a gente comentou, um câmbio de 6 marchas, muito bem casado, um conjuntinho bastante honesto. E aí fica devendo, né? A tração 4x4, que é uma tração 4x2, compromete um pouco do peso de reboque. Então aquela carga de reboque, aquele negócio de trabalho, que você precisa realmente puxar algo. Quando a gente fala que não tem uma tração 4x4, com certeza isso fica um pouco mais comprometido se comparar essa Ranger com a Ranger Storm. Se comparar a Black com a Storm tem mais apetite para puxar realmente uma carga. Olha só, a gente está passando numa rua de paralelepípedo, né? Bastante silencioso aqui dentro da cabine, e também ela parece mais confortável do que a Storm. Ela pula um pouco menos. Isso se deve porque a suspensão realmente é um pouco mais aliviada pelo fato de não ter o peso da tração 4x4, então ela também é um pouco mais confortável. Mas não significa que é confortável nível um automóvel tradicional, né? É mais confortável se comparado às picapes. Pé no fundo, já que é uma picape para a cidade, imagino que a pessoa também pegue uma estrada ou outra e queira saber da performance dela. Rapidamente a gente alcançou 110 km por hora. Eu estou aqui no câmbio automático, lembrando que esse câmbio tem 6 marchas. Eu vou tentar reduzir pela alavanca, então eu estou reduzindo, 4ª marcha, 3ª marcha, para ouvir gritar o motor, 4.200 RPM. Subia a 1, 2, foi para a 5ª, despencou a 2.500. E na 6ª marcha, impressionantes, 2.000 RPM, trabalha realmente muito embaixo, é muito bacana isso. Mas você percebe que por ser uma picape, o som do vento, né, acaba dando uma reverberada quando você pega assim uma velocidade maior de estrada. Antes que eu me esqueça, nós temos aqui o limitador de velocidade e o piloto automático, que eu consigo programar no próprio volante. Mas nós não temos, por exemplo, um sistema de piloto automático adaptativo, e também nada que seja
compatível a esses carros que cruzam a sua frente inesperadamente. Enfim, não fizeram tecnologias compatíveis a asnos no volante. Peguei um carro bastante lento na frente, reduzi aqui para ultrapassar e simular para vocês. Ó, pé no fundo, subir a marcha, mais uma, sexta de novo. Vai bem, ela faz bem o trabalho dela, é um bom pacote pelo que oferece. Boa, garota! Bem, então vamos às vacas frias. Se você gostou já desse vídeo até agora e tá aqui comigo até esse presente momento, por favor, like sem preguiça, se inscreve no canal Michele J e deixa o sininho ativado. É isso, gente, olha, a gente tem aqui uma Ranger completamente repaginada, vestida de urbana. Lembrando que se o seu perfil é para serviço, você gosta mesmo do negócio parrudão, acho que a sua Ranger seria a Storm. Ela estaria na casa dos 206 a 220 mil reais, que eu dei uma pesquisada rápida. Essa Ranger aqui no lançamento há 2 meses atrás estava em 179.900, 180 mil reais, e ela parece que permanece nessa casa. Então tem sim um custo menor e você tem algumas perdas, você abre mão de algumas tecnologias que, ao meu ver, seria no caso o 4x4 e um motor um pouco mais forte. Mas, de modo geral, esse motor diesel é muito interessante para a vida urbana, primeiro pelo consumo de combustível, está fazendo na casa de 11, a capacidade, né, de percorrer grandes trechos, então você tem, diz a lenda, que consegue se fazer ainda 1000 quilômetros com um tanque. Eu não fiz esse teste, mas falam que é possível sim fazer. Então você pararia muito menos para abastecer. O diesel é um combustível interessante hoje na questão custo e benefício e também manutenção. Então, para quem quer ter uma picape com motor diesel e não quer cair na picape flex, com toda certeza, essa é uma boa versão. Então, de modo geral, é um carro que tem aí seus kits de segurança, né? Tem 7 airbags, controle de estabilidade, você tem frenagem de emergência. Enfim, é um carro com bastante pacote de segurança, mas não tem ali um piloto automático adaptativo, então faltam algumas tecnologias mais modernas e a gente tem que abrir mão do 4x4. Bem, eu acho que é isso. Há que se olhar também para carros como, por exemplo, a Toro diesel ou até SUVs, que às vezes é uma opção para a família que está buscando um carro grande para a cidade, que encara buraco, alagamento e tudo mais. Gente, obrigada. Esse foi mais um vídeo do canal. Deixa o like se gostou. Até a próxima. Beijo. Fui!